Oi, pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de psicultura número 1, primeira aula. Eu sou a professora Renata, vou estar com vocês. Vamos lá, estão preparados? Pegam uma água, um café, um chazinho. Vamos lá. É bom vocês sempre ter em mãos aí um bloco para anotar, tá? As dicas que eu vou estar passando, tá? Vamos lá. Então, nossa primeira aula hoje, deixa eu compartilhar aqui a minha tela e deixa eu iniciar aqui a nossa aula, carregando, vocês devem estar vendo aí. Ok, nossa introdução à piscicultura e aquicultura, ok? Bom, a gente vai passar por 3 tópicos. O primeiro é a introdução geral, tá? Vamos depois falar sobre o histórico e a importância da aquicultura e a piscicultura, e os conceitos básicos seria o tópico 3, os conceitos básicos da aquicultura e suas modalidades. Vamos lá? Então, vamos introduzir, vamos falar um pouquinho, então, desse histórico e a importância, tá? Lembrando que dentro da aquicultura, a gente tem a piscicultura, né? Então, a aquicultura seria todo o estudo de como cultivar organismos aquáticos, né? E dentro da aquicultura, a gente tem a piscicultura. Bom, embora, então, essa minha fala, né, a gente tem aí algo que a gente pensa que é novo, atual, não, tá? É o quê? É uma coisa muito antiga, tá? Vamos passar pela história aí, né? Na verdade, né, a gente tem registros aí de que a aquicultura e a piscicultura, ela vem, ó, muito antiga, né? Desde a antiguidade, a gente tem evidências de que as primeiras civilizações, né, as civilizações mais antigas, já praticava a técnica da aquicultura, tá? Por exemplo, né, os egípcios, né, eles já utilizavam tanques para criar peixe, né? Pegava o percurso ali do rio Nilo, né, e já fazia esse, vamos dizer assim, esse cultivo, esse método, né, de criar peixes. E os chineses também, tá, gente? Então a gente tem aí evidências, né, de que o cultivo, por exemplo, de carpas já demanda, né, já há muitos anos atrás, né, há mais de 4.000 anos, né, e aí a gente sabe que o processo, né, ele vem trazendo, né, todo um aporte da inteligência, né, humana, e mais a prática fez com que a tecnologia fosse ser necessária para que você tenha, então, o cultivo sem, de fato, faltar água para aquela população, né? Porque se fazia a necessidade, né, da criação a partir, né, dos meios que seria a água. Então, é notável que o cultivo era próximo aos rios, né? Então, vamos lá, vamos ver aí essa história, então. Na Idade Média, acompanha aí comigo, né? Então, durante a Idade Média, lá no Extremo Oriente, já tinha, então, a prática, principalmente em plantações como o arroz, né? Vocês estão vendo aí? Aproveitando, né, o cultivo do arroz, né, e colocando ali também o peixe, né? Então a gente tem ali o que a gente chama de simbiose, algo, né? E até hoje a gente vê isso, né? Na produção de arroz, né? No Japão, por exemplo, a gente percebe que
os peixes ali estão trabalhando em conjunto, né? Então, esse sistema, a gente fala aqui, ó, que é um sistema integrado, é a piscicultura, né, junto com a agricultura, tá bom? Então, temos aí uma alta eficiência, até porque, né, os peixes ali, eles também vão se alimentar de alguns parasitas, ou até mesmo alguns insetos ali, né? Diminuindo ali algumas pragas, né? E eles crescendo, né? Que é o melhor de tudo. Bom, lá na época do Renascimento e do Iluminismo, tá? Do século XV, a gente tem aí a aquicultura ganhando o olhar, né, diferenciado aí dos europeus, né? E aí na Itália, né, a gente viu quando a gente fala assim, como é que os viveiros, né? Como que o homem começou a ter a criação em cativeiro, né? Então, existe aí na história, né? Nessa abordagem histórica aí, na Itália, né? Engraçado, né? Na Itália a gente tem aí os estudos sobre reprodução, tá? E aí começou-se a observar que esses peixes, muitas vezes, não se reproduziam, precisava de fato estar na natureza, e outros não, outros se reproduziam em cativeiro, tá? Por exemplo, a gente sabe que a tilápia, né, é um peixe africano, né, é um peixe de origem, né, exótica que a gente fala. Quando a gente tem peixes nativos, né, a gente já chama nossos peixes do próprio território. Agora, quando não são os peixes não são do nosso território, a gente chama de peixes exóticos. A tilápia, em menos de 3 meses aí, né, bem jovenzinhas, a partir dos 3 meses de idade, elas já conseguem se reproduzir, né? Mesmo estando em cativeiro, tá bom? Vamos lá, então a gente tem aí nesse histórico aí, a partir do século então 18, a gente vê o iluminismo, né? Então a gente tem aí o olhar, né, da aquicultura sobre a atenção científica, tá? Então, existe um avanço a partir do século XVIII sobre o ciclo, a observação do ciclo de vida dos peixes, tá? E a necessidade de ter uma criação bem-sucedida, tá bom? Vamos lá. Já no século XX, a gente tem aí um marco na aquicultura, que é os grandes avanços, tá? E nesse processo, no decorrer, a gente, né, passa pelas grandes guerras, a gente tem a guerra, né, no caso, as guerras mundiais, e a aquicultura, ela teve sim a sua importância, principalmente na segurança alimentar de muitas populações, né, de muitas nações, tá? Bom, aqui, né, já aí entrando aí no século XX, já, né, fazendo toda uma abordagem, vocês estão vendo aí até a figura mostrando, né, essa criação, né, já em tanques redes, né, tá vendo? É nesse sentido que a gente começa a observar que a tecnologia, ela vem ao nosso favor para ter um aumento da produção, tá? Então, essa tecnologia de criação intensiva, grava isso aqui, criação intensiva, anota isso aí no seu caderno, tá? A gente observa com a recirculação de águas, muitas vezes, e o uso de alimentos, tá? A ração balanceada, né? Ok? E aí você tem o intuito de ter o crescimento mais rápido e muita quantidade, né? Vamos lá. Seguindo aqui nosso histórico aí, a gente vai falar sobre a Revolução Azul. O que seria essa Revolução Azul, tá? Vamos pontuar isso aí no caderno? Bora? Vamos colocar, tá? Então,
quando a gente chega na metade do século XX, a gente tem a verdadeira, que a gente chama assim, né, a verdadeira revolução azul. O que que seria? Seria as novas técnicas de manejo, melhoramento genético, a genética, né? Ah, você deve estar se perguntando, bom, aí começa então essa produção de determinados pescados, aonde você tem de fato um mapeamento genético, começa a ter um controle maior, né? E o fato de ter peixes de boa qualidade, a gente tem que também pensar que a água que ele vive, porque ele depende da água, né? Então, existe o controle sanitário da água. Lógico, precisa ter a observação de que o cultivo não vá atrapalhar o rendimento do negócio, porque uma vez que toda atividade, né, como a agricultura, né, a bovinocultura, enfim, né, a suinocultura, a avicultura, a piscicultura também gera um impacto ambiental, tá certo? Bom, então, nesse sentido, a gente tem uma expansão, tá? A expansão acelerada da indústria aquícola em vários territórios, mas a gente tem que falar que não são todos os países, né? Não são todos os governos que têm esse olhar, né? Esse olhar mais assim do controle sanitário, tá? E a gente está caminhando, né? Estamos aí participando, inclusive, né, de vários processos atuais, de quando e como e quais as espécies elas podem ser pescadas, elas podem ser cultivadas, e até que ponto as nossas águas elas não vão estar eutrofizadas, né? O que é isso, professora? É quando você tem ali um aumento do nutriente, né? Um excesso de nutrientes sendo lançado do tipo efluente naquele aquífero, naquele sistema, naquele recurso hídrico que é necessário para o próprio cultivo. Então, professora, como as pisciculturas, né, assim como outras atividades, elas vão gerar um impacto, sim. É aí que a gente entra com o detalhamento, com essa questão de manejo, um bom manejo, para que não tenha, né, esse impacto, não gere tanto quanto esse impacto, ou diminua, ou você ter ali recursos, como, por exemplo, eu vou colocar no meu sistema um processo de filtração antes mesmo de lançar esse efluente para o rio, né? Então, aí houve nessa revolução azul, né, um grande aumento, tá, significativo de espécies cultivadas. Então, a gente tem aí as tilápias, as trutas, né, salmonadas, a gente vê mexilhões, a gente vê processos, né, que levaram à melhoria de produção de camarões, de ostras, né? Então, a gente tem países, né? E vamos falar do Brasil também, quando você tem o clima certo, as condições ideais, né? Porque temos aí uma costa rica, costa, né? Desde, né, do nosso Nordeste, lá no Norte, e vai. Temos uma costa propícia de várias temperaturas, o Brasil é muito grande, não é verdade? E temos também as águas continentais, não só marinhas, marítimo, mas as águas continentais, né? Dentro do nosso território. E como gerenciar isso?
tá? Então, a gente tem as bacias hidrográficas, nós temos aí em cada estado, né, esse controle, né, das águas e, de fato, o Brasil ele tem aí, como vocês sabem, né, muitos recursos e podemos aí avançar, e estamos avançando na aquicultura, na piscicultura, tá? Vamos lá, vamos seguir. Então, vemos aí a aquicultura moderna, tá? Então, a aquicultura, eu vou ler aqui só para a gente pontuar. A aquicultura é uma das indústrias de produção de alimentos que mais cresce no mundo, né? Como eu falei, o Brasil tem um potencial gigantesco, temos muita água, né? Temos não só água, mas temos aí espécies, né, nossas espécies nativas, né, e temos visto aí muita coisa acontecer na piscicultura, tá? Tanto continental como também a marinha, tá? Então, aqui, ó, com a pesca em declínio devido à sobrepesca, vamos entender isso aqui e a degradação dos ecossistemas marinhos, a aquicultura desempenha um papel vital na oferta de proteínas para a crescente população global. Quando a gente vê essa pesca em declínio, devido à sobrepesca, é aquele. É no sentido assim, que você tem uma de possibilidades, só que você vê também a pesca ilegal, né? A pesca que vai degradar o nosso ecossistema, ou seja, não tem leis que vão ser efetiva para que aquela determinada espécie ela tenha de fato o desenvolvimento dela normal, o desenvolvimento e crescimento no meio ambiente. Então, o homem vai e faz essa pesca irregular, ilegal, e aí você tem, então, o ecossistema refletindo muitas vezes, né? Por exemplo, a gente sabe que quando vem um vírus, né, ele pode atacar a carcinicultura, que é a criação de camarão, por exemplo, ela foi perdida por muitos e muitos períodos por causa dessa mancha branca que veio, né? Veio com tudo, né? No nosso ambiente marinho, tá? Então, são perdas e perdas que a gente sabe que está afetando, né, o recurso marinho e todo o ecossistema. Né? E como que chega nesse aspecto? O próprio declínio, o próprio homem, que é o homem está ali, ele vai fazendo isso de maneira errada, né? De maneira que não é autossustentável, tá? Então, olha lá, a sustentabilidade, vejam, a sustentabilidade tornou-se uma preocupação central na agricultura moderna, tá? E aí a gente vai unir esforços para quê? Para minimizar, conversar, dialogar, e não só isso, fiscalizar também, minimizar esses impactos ambientais e garantir a saúde dos organismos cultivados, tá certo? Vamos continuar aqui. Bom, no Brasil, né, olhando aí, a gente tem visto, então, esse cenário de uma história muito rica, tá? E diversificada, e ela começa aí no século XVII, durante a ocupação holandesa, tá? Na região lá do Nordeste. Bom, nessa época, a gente tem a introdução da piscicultura em estuários, trazendo então o conhecimento, né, holandês pelas experiências dos holandeses na Indonésia, tá? Então a gente tem os estuários, né, marinhos que os encontros de águas também, água doce, né, com água salgada, então a gente vai ter nesse processo, nesses estuários também,
a prática da piscicultura. Vamos seguir. Bom, a gente tem, então, no período entre a introdução da aquicultura pelos holandeses, que foi, então, toda a abordagem trazida da Europa para cá, mas da Indonésia, né, a criação ali, a temperatura, tudo favorecendo, né, o clima, favorecendo o crescimento, até então, toda essa tecnologia sendo trazida até o final dos anos de 1980, tá? E a gente tem, depois disso, a permanência da prática da subsistência exercida pelos pequenos piscicultores, ou melhor dizendo, agricultores, principalmente na região do Nordeste, tá? E aí, em 1990, anota isso aqui, com o desenvolvimento, então, da tecnologia de produção do chamado, do camarão Vandamei, que é o camarão branco do Pacífico, e aí houve, então, o abandono, de certa maneira, da criação tradicional dos peixes, e os agricultores migram para a criação dos camarões, tá? Então, por isso que fica muito evidente no Nordeste essa cultura holandesa, a gente vê, né, a miscigenação, né, e vemos aí também o aumento da carcinicultura, tá? Que é a criação de camarão. Aí, gente, né, esse histórico continua. Entre as décadas de 90 até 2020, né, um longo percurso aí, a gente tem a agricultura brasileira experimentando, diversificando, fazendo aí tanques escavados, né, tanques rede, waste, sistema de agricultura recirculante, que é o RAS, sistema onde a gente vai colocar biofloco, o consórcio que não está escrito aí, que põe camarão junto com tilápia, enfim, a gente tem aí a criação de mais de 60 espécies de organismos aquáticos. Pode apostar, tá? Olha só, então a gente tem, nesse período, olha lá, a gente tem um histórico legislativo da piscicultura no Brasil. Veja, você, futuro médico veterinário, você pode, eu falo deve, né? Mas pode atuar, pode ir de frente mesmo nessa área, porque é uma área que demanda precisa de muita gente especializada, e é uma área que o médico veterinário, ele vai poder também cuidar do plantel, cuidar das espécies, também, e ao mesmo tempo, junto com outros profissionais, né, como o biólogo, ou até mesmo o próprio fazendeiro, o próprio administrador, né? Por quê? Porque é uma área que precisa ali aumentar, cuidar desse produto, do produto que é o pescado, né? E ter ali uma equipe 24 horas, né, trabalhando em conjunto, vendo como que está o sistema, verificando a água, né, a limnologia. Então, gente, eu não posso deixar de falar sobre os aspectos da limnologia, né? Mais adiante, a gente vai falar os detalhes, os parâmetros que são importantes para fazer esse bom monitoramento, tá? Ó, aqui a gente tem, em 1962, a criação, né, a gente fala, né, da SUDEP, né, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca. Seguida, né, em 1989, houve a extinção, e aí a gente tem toda essa responsabilidade dada agora para o IBAMA, tá? Então vem o IBAMA, e aí vem, em 1998, a criação do Departamento de Pesca e Agricultura, que aí está atrelada ao Ministério da Agricultura e da Pesca,
Agricultura, é o mapa, né? É o Ministério da Agricultura e Agropecuária, né? Que está envolvida a piscicultura, tá? E aí a gente tem aí, ó, os anos, né, 1998 e 2002, com o principal objetivo, então, fazer todo o desenvolvimento, regulamentação e também dar fomento, né, direcionamento, valores, né, financeiros aí para pesquisa, tá? Atividades pesqueira e aquícolas no nosso país. Em 2003, então, tem a criação do CEAP, né, lá no Paraná, que seria a Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, e ela tem, então, o objetivo de estar ligada diretamente ao nosso presidente, a questão federal aí da República, e temos aí políticas que estão sendo desenvolvidas junto com a SEAP para você ter o desenvolvimento da agricultura e pesca no nosso país, tá bom? Vamos seguir aqui esse levantamento. Em 2007, houve a transferência do SEAP para o MAPA, de novo, para o Ministério da Agricultura, né? E aí a gente tem, nessa sequência, em 2009, uma lei, né? Uma lei que é a Lei 11.958, do próprio ano, 2009, que vai transformar a Secretaria Especial da Agricultura e da Pesca, né, que é o SEAP, para cria-se o Ministério da Pesca, tá? E aí já tem uma visão, uma abordagem mais autônoma, já direcionada, e tendo ali as leis, as decisões já com um foco maior, né, da atividade sendo assim monitorada e regulamentada, tá? Aí cria-se o Ministério da Pesca. Bom, continuando em 2015, né, houve então a extinção do Ministério da Pesca e Aquicultura e cria-se a Secretaria da Aquicultura e Pesca. De novo, a gente tem a extinção em 2015, tá? E aí a gente tem a Secretaria de Aquicultura e Pesca, que está ligada ao MAPA, tá? Que seria o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom, esse é o significado, né? Ministério da Agricultura, Pecuária, eu falei agropecuária, né? Juntei os dois, tá? E o abastecimento. Bom, em 2017, a gente tem a transferência da Secretaria da Agricultura e da Pesca para o MDIC, né? Esse é o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, né? Que seria o MDIC, tá? A Secretaria da Agricultura e Pesca, ela sai do mapa e passa a pertencer ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior, tá bom? E Serviços. Continuando, é nossa história legislativa aí. Bom, em 2018, a gente tem a Secretaria da Agricultura e Pesca, que deixa de pertencer ao MDIC, né? Ela sai, ela desvincula e passa a ser agora vinculada à Presidência da República, recebendo outro nome, tá? Novamente, de Secretaria Especial da Agricultura e Pesca, que é o SEAP, tá? Bom, ela desvincula e volta com esse nome, que é o SEAP, Secretaria Especial de Agricultura e Pesca. Em 2019, há a transferência do SEAP para o Ministério, de novo, da Agricultura. Então, o SEAP deixa de ser ligado à Presidência da República e volta para o Ministério, né, da Agricultura, tá? E aí a gente tem uma pequena alteração, que aí volta como Secretaria
de aquicultura e pesca. Bom, gente, esse entre e sai, eu sei como que é, até porque eu fiz, né, todo um estudo durante meu mestrado, eu sou formada em aquicultura e pesca, então, durante o percorrer aí da minha carreira, sou também membro técnico, das bacias hidrográficas no Rio Paraná, então, todo essa abordagem que eu estou mostrando para vocês aí, né, realmente são as políticas. Se vocês observarem, né, é o período, né, das eleições, do presidencialismo, então você vê aí essas transferências acontecendo mesmo, tá? Em 2023, é criado o Ministério da Pesca e da Aquicultura, com nova estrutura, novas propostas. Então, volta de novo em 2023 o Ministério da Pesca, tá? E muito forte, com poder de interlocução, dentro e fora do governo, ótima estrutura, elaboração de novas políticas, execução, tá? Como eu disse para vocês, eu participo, sou membro do comitê técnico, junto, né, eu estou junto com o Ministério da Pesca, tá? Representando aí o lado da pesquisa, o lado também de toda a minha trajetória de estudo que eu venho aí observando como anda aí a aquicultura e principalmente a piscicultura no nosso país, tá? Eu estou localizada na região sudeste aqui, tá bom? Então, aí, o quadro, o cenário é 2025, a gente está, então, com o Ministério da Pesca e da Aquicultura, tá? Entrem, vejam, façam aí uma busca sobre como que está todo a estrutura que está sendo aí montada pelas bacias hidrográficas, né? Olhem um pouquinho, entra no site do Ministério da Pesca para vocês aí entenderem mais ainda, tá? Bom, conceitos básicos de aquicultura e suas modalidades. Vamos lá? Vamos seguir aqui, tá? A piscicultura, então, né, é uma atividade de produção desde o que a gente chama de alevinos, né? São todo o crescimento, né, todo o desenrolar, né, a gente tem que ter uma produção, né, de excelência de alevinos, né, ou a gente chama também de peixes em locais conhecidos como viveiro, açude, a gente pode, né, elencar os reservatórios, né, ou tanque, tá? A gente conceitua dessa maneira, tá? Que aí toda essa abordagem da produção, aqui vocês estão vendo tilápia, né, nessa foto aí, a gente vai caracterizar a área que vai estar sendo cultivada, a espécie, né, e esse controle, que água, como é que está a lâmina d'água, como ela é represada, como ela chega a ter se tem, né, uma diferença durante as estações, tá? E como será feita esse controle pela própria atividade que é dada, a atividade precisa saber que existe o impacto, né? E esse controle de entrada e saída dessa água, tá? Aonde que ela vai de fato ser distribuída, onde que ela vai parar, tá? Bom, então, aí eu coloco essa pergunta aí para vocês. Vocês estão vendo aí esse pescado gigante na Tailândia com 292 quilos, é chamado de o bagre gigante. Bom, todo pescado, eu coloquei essa pergunta: todo pescado é peixe? Pensa aí um pouquinho. Toda vez que eu pesco, o pescado é peixe? Vamos pensar. A piscicultura, eu vou ler aqui, ó. A piscicultura, de fato, é a criação de peixes, né? Piscicultura.
E ela se enquadra como uma das especialidades da aquicultura. Eu comecei nossa abordagem falando isso, né? Antes mesmo de passar os slides, vocês podem voltar aí o vídeo, né? Então, o que é a pesca, né? O que é a pesca? Então, a pesca é toda a extração de organismos aquáticos. E o produto dessa extração é o pescado. Então, não necessariamente todo peixe é considerado um pescado. Então, a resposta está aí. Mas nem todo pescado é considerado peixe. Mas, opa, todo peixe é um pescado, porque eu estou pescando, estou tirando. Mas nem todo pescado é peixe. Ele pode ser, o pescado pode ser o camarão. O pescado pode ser uma ostra, pode ser, entenderam? Então, todo peixe é considerado um pescado, que ele está dentro do rol dos organismos aquáticos. Bom, exemplos aí de mamíferos, a gente nem fala, né, dos mamíferos de água doce, ou também de água salgada. A gente tem aí também os quelônios, né, cágados, né, tartarugas, né, moluscos, crustáceos, anfíbios, répteis, tem criação de jacaré, tem criação de rã, tá? Então, crustáceos a gente tem aí siri, então veja, eu tenho uma gama aí, né, de até mesmo, né, determinados mamíferos de água doce também, né? Ah, bom, apesar que existe leis, né, bem claras sobre essa pesca, tá? Vamos seguir. Bom, então aqui a gente está vendo que o Ministério da Agricultura e Pesca, ela vai definir a aquicultura como o cultivo, sendo, né, o cultivo de organismos, os organismos cujo ciclo da vida dele precisa, né, tem condições, as condições naturais se dá totalmente ou parcialmente com a água no meio aquático, né, como a carcinicultura. Então, a gente tem algicultura ou algacultura, a gente tem ostricultura, tem a malacocultura, né, que vai ter uma mistura aí, né, de organismos aí que são, eles são sésseis, muitas vezes, né, eles se prendem às rochas ali, mexilhões, tá? Aqui a gente tem uma mescla, né? Vamos seguir aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Criação de jacaré, que é a jacaricultura, a ranicultura, a criação de caranguejo, a gente vai chamar de carcinicultura, tá? E a criação de siri, a gente chama aquicultura de siri, ok? Criação de caranguejo, a gente inclui carcinicultura, tá? Ó, lembrando, só vou voltar aqui um slide aqui, ó, lembrando que o camarão, ele entra na carcinicultura também, tá? E caranguejo também. Só siri que a gente denomina aquicultura de siri. Bom, conceitos básicos ainda para vocês é o seguinte, né? Toda a questão da aquicultura e da pesca, né, vai ter um objetivo. Lembra que eu falei? Sempre vai ter um impacto, porque a gente tem aí, de fato, um cultivo, uma criação, tá? E a gente tem o objetivo de gerar renda, né? De oferecer alimentos de boa qualidade. A gente sabe também que o peixe, ele tem um alto valor também nutritivo, a carne, né, ela é importante, a gente tem aí projetos falando, né, sobre a criação, para também combater a fome. Aqui, por exemplo, teve um período no estado de São Paulo que tivemos aí a criação para merenda escolar, criação de tilápia para ser oferecida como merenda escolar, tá? Alimento com fonte aí muito importantíssima, né? A fonte que é o pescado, o peixe.
tá? A OMS, ela recomenda, tá? A Organização Mundial da Saúde recomenda o seguinte, que haja um consumo de pescado que seja no mínimo 15 quilogramas por habitante ao ano, tá? Em 2020, que não tem muito tempo, assim, né? Se a gente for verificar aí 5 anos atrás, o Brasil teve um consumo de pescado atribuído a 9, tá? Baixo do que a OMS divulga a ser aí a importância, tá? Da alimentação. Bom, a aquicultura de água doce, né? Ela vai está relacionada com a água continental, água de rios, água de outros percursos, cursos d'água, lagos, né? Ou até mesmo que a gente vai caracterizar que a salinidade, que é a quantidade de sais ali, vai estar muito baixa, vai estar constante ou insignificante, tá? Já a água salobra, ela já vai ter um grau aí de salinidade. Então, é uma mistura, a gente vai encontrar variação, muitas vezes, porque às vezes são encontros das águas, água doce, água marinha, então a gente vai ter ali, né, a variação devido ao fluxo, né, ou melhor dizendo, influxo de água doce ou do mar, tá? E a gente tem determinados cultivos aí, né, de organismos que têm a necessidade de ocupar essas águas devido aos sais, tá? Tanto para o crescimento do exoesqueleto desses animais, ou o período reprodutivo, tá? Então, a gente tem a aquicultura, né, vista também em água salobra. E a aquicultura em água marinha. A gente tem a salinidade já em grau elevado, tá? São as variações, de fato, a salinidade, o grau de salinidade é elevada e não está sujeito às variações significativas, tá? Porque mantém-se esse cultivo, né, exclusivamente na água, no mar, tá? É água marinha. E os regimes? Vamos lá. Você tem o regime intensivo, você tem o regime chamado extensivo e o regime semi-intensivo, tá? Vamos associar principalmente a essa questão dos recursos da ração, tá? A gente vai associar a alimentação sendo intensivo como predominantemente artificial. No caso, o recurso é a ração dada para o peixe. O regime extensivo, a alimentação das espécies é grande, a gente vai abordar um pouco mais detalhe, mas o peixe ele tem que buscar o alimento na natureza, tá? E o regime semi-intensivo, que a gente vai associar tanto a alimentação natural como a suplementar, que é dada a ração, né? O suplemento artificial, a dada ração, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo aí, né, o canal aí, né, de Igarapé. A gente tem aí fotos do Raceways, onde tem aí agitadores, né, mecanismo de aumentar aí o oxigênio dissolvido. Aqui a gente vê tanques de suspensão, um tanque suspenso aí, e o tanque rede, tá? Que são, a gente fala, gaiolas para determinadas espécies, e aqui a gente vê o tanque-rede para, aqui parece ser aqui uma grande represamento aqui, parece um açude, e você tem os peixes aí dentro, tá? Aqui os tanque-rede, já denominados também gaiolas, tá? Aqui, aparentemente, parece ser em alto mar mesmo.
aqui na região do nosso litoral sudeste, aqui onde eu estou, né, a gente encontra aí esses tanque-redes circulares, diferente daqueles quadrados em alto mar. Aqui a gente vê sistema de recirculação de água, chamado RAS, onde a água, né, ela recircula, fazendo um processo aí até mesmo detrimento, né, dos sedimentos aí, e o tratamento, muitas vezes, como vocês estão vendo ali, passa por uma região, né, de plantas aquáticas, aqui, por exemplo, ó, a gente vê aqui nesse lago aqui, e aqui também, ó, né, esse processo de filtração dessa água que está aqui, tá? E a utilização da água também dentro desse estudo que a gente está vendo, a aquaponia. Tá vendo as alfaces aqui, né? Isso aqui a gente tem também um elevado efluente, né? Caracterizado com alto nível de nitrito, nitrato também. Aqui o sistema de bioflocos, que no demandar da nossa disciplina eu vou explicar melhor, tá? Que é onde a gente tem a ração, né, extrusada, então você vê também ao mesmo tempo o fornecimento de ração, aqui nessa foto está dando a ração, mas também está tendo aí uma espécie de tratamento com bactérias, tá? Aí a gente chama de bioflocos, bactérias que vão ajudar a minimizar aí essa formação, por exemplo, do nitrito, do nitrato, né, devido ao à alta concentração de fósforo na água, tá? E os próprios rejeitos dos animais também, né? Amônia, tá bom? E aqui as espécies nativas, como eu estava explicando, as espécies exóticas, vocês estão vendo aí as espécies mais produzidas, tá? Só, assim, mostrar o conteúdo, assim, é bem geral, mas no momento que tivermos as nossas próximas aulas, vocês verão aí mais detalhes. Então, por exemplo, um peixe nativo é o curimatá, tá? Então, a gente tem aí as características desse peixe, né? A coloração prateada, é um peixe muito bonito, muito vistoso, tá? A gente vê a característica da boca dele, né? Ser uma boca que a gente considera, né, chamado de protrátil, tá? Então, ele vai ali bem próximo ao sedimento, né? Ele é uma espécie que a gente chama, né, detritiva, porque ele vai na pedrinha ali e ver o quanto tem de matéria orgânica e micro-organismos. Então, ele vai no fundo, vai também nas margens dos rios e fica ali fazendo esse alimento de pedrinha em pedrinha ali, tá? Ele se alimenta basicamente assim, tá? Então, a gente chama de espécie detritiva. Bom, ele é um peixe da bacia amazônica, tá? Outro peixe aí, o matrixã, a gente vê aí, né, essa linha, né, a linha, muitos peixes, na verdade, a gente observa alguns, por causa da escama, aí evidencia mais, né, do que outros, tá? A coloração, então, ela tem aí é prateada, mas ela tem as nadadeiras, né, já outra tonalidade, a parte caudal é mais escura, vocês estão vendo, né? As nadadeiras aqui é mais alaranjadas, tá? Essa é uma espécie onívora, tá? Ela tem uma leve tendência à piscivoria, que é predação de outros peixes, mas é uma espécie que se alimenta aí de sementes, insetos, até frutinhas, né? E alguns pequenos peixes e crustáceos. É da bacia amazônica, junto também com a região de Araguaia e Tocantins.
O pirarucu, que a gente vai falar dele também, que está sendo aí uma espécie invasora para outros estados, outros recursos hídricos, tá? Mas é um peixe nativo, é um peixe que ele é basicamente, geralmente encontrado na bacia amazônica, ele é uma espécie onívora, porém, a gente vê que ele está predando, ele já está em outros lugares, né, em outras águas, chegou aqui já no nossa região sudeste, tá, e no Paraná, e a gente vê que ele fica em regiões onde tem água mais calma, vamos dizer assim, tem uma coloração marrom esverdeada, com o dorso mais escuro, né, parte dorsal, e os flancos avermelhados, tá? Bom, ele está, de fato, vindo para bacias onde ele não nativo, e a produção dele está sendo observada, né? A gente está com cuidado, a gente vai falar sobre ele um pouco mais, porque está sendo uma espécie nativa, mas invasora, né? Ela está predando outras espécies ali também, tá? Então está tendo um desequilíbrio ecológico, está trazendo um desequilíbrio ecológico grande. Outro peixe que é o tambaqui, também da bacia amazônica, e a sua coloração na parte, né, superior do corpo, estão vendo aqui, né? Um pouco mais parda e embaixo mais escura, tá? Inferior. E aí vai também variar de acordo com a água que ele tá ali, tá? Dos sedimentos da água ali. É uma espécie onívora, tá? Ela come de tudo. Outro peixe aí é o caixara, tá? Que aí a gente encontra na bacia das bacias, né? Melhor dizendo, Amazônica, Prata e Tocantins, Araguaia, tá? Coloração acinzentada escura no dorso e clareada levemente na direção do ventre, tá? Até chegar mesmo a ter ele totalmente branco, tá? A gente vê ele coberto com faixas aqui, ó, essas faixas verticais irregulares pretinhas, e algumas ali, algumas linhas, tá? Pouco a região dorsal, a gente vê a região dorsal, a gente observa muito esses detalhes no peixe, tá? Da linha lateral, um pouco abaixo da linha lateral. Vocês conseguem ver uma linha lateral aqui, passando, tá? Pode apresentar algumas manchinhas também, né? Vocês estão vendo aqui, umas bolinhas aqui, arredondadas, entre a faixa, tá? É uma espécie carnívora, se alimenta de outros peixes. Esse aqui também é uma espécie carnívora, que é o pintado. Esse já é diferente, tá vendo? Ele não tem aquelas listrinhas. Esse peixe é da bacia São Francisco, Paraná e Prata. Ele é cinza pardo e tem o ventre também branquinho, esbranquiçado, tá? Tem as manchinhas pretas arredondadas e a gente vê até nas nadadeiras também essas manchinhas, tá bom? O pacu, né, que aí o pacu a gente vê a distribuição, peixe nativo distribuído aqui na região de Minas, Paraná, Goiás, Amazônia, também a gente encontra esse peixe no Mato Grosso do Sul, tá? E aqui em São Paulo também. Bom, é uma espécie onívora, ela come de tudo, tá? A gente caracteriza ela também pela coloração, cinza escura, vocês estão vendo? No dorso, a gente tem a parte mais cinza, né? E aqui vai ficando mais clarinho na região do ventre, amarelo dourado,
tá? E aí, como vocês viram, alguns peixes, eles vão mudando a tonalidade de acordo também com as águas, com o ambiente. Esse aqui é o tambacu, que é o híbrido, que é a mistura do tambaqui com pacu, tambacu, tá? Deu aí esse híbrido, e ele tem uma resistência, observa se ele, o tambacu, ele foi criado em laboratório para você ter, de fato, então, o crescimento do tambaqui, que é um peixe que cresce bastante, e o pacu, ele é mais resistente ao frio. Então, esse foi o híbrido, foi o projeto aí, né, a combinação. A tilápia, que já é um peixe exótico, como eu falei, tem origem na África, aí a gente vai ter aí as espécies, esse é o Oreochromos niloticus, né? Essa espécie é a que mais se adaptou, tá? E a gente tem a coloração, né, desde prata acinzentada, prata cinza e cinza escuro, tá? Ela é onívora, ela come de tudo. E aí a produção, né, o retrato, né? A gente tem aí a distribuição, como o Valente, né, e os colaboradores, né, relatam em 2021, como que está distribuído aí a aquicultura, né, continental, tá vendo? Dentro, né, do continente e um pouquinho, né, no nosso litoral também mostra aí, né, ao redor aí do Oceano Atlântico, tá? E aí você vê, por exemplo, aqui, né, camarão, as algas, tem peixe marinho, né? Tem aqui rã também, tá? A tilápia, né? A gente vai ver a tilápia, ela é em bastante lugar, né? Aqui, ó, tilápia, tilápia. A gente tem a tilápia em bastante lugar. Bom, gente, fica aí a dica para que vocês possam entrar lá no Ministério da Pesca, já começa a verificar também a sua aptidão, né, para trabalhar nessa área, tá? E vamos lá, sucesso aí para vocês. Vamos nos ver na próxima aula, tá certo? Então, anotem tudo, façam aí as suas observações, passa de novo o vídeo, veja de novo, tá? Encontro vocês na nossa segunda aula. Tchau, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.